Fala galera, Rede Jovens e BVV, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para dar continuidade a esse projeto que iniciamos semana passada, de manter com vocês esse contato através de vídeo. Nesse espaço nós estamos trabalhando o livro Brecha em Nossa Santidade, de Kevin DeYoung, pela editora Vida Nova. Semana passada nós fizemos comentários em cima do primeiro capítulo do livro, que tem por título Preocupe-se com o Vazio, onde basicamente o autor nos informa que existe um vazio entre o nosso amor pelo Evangelho e a nossa vida piedosa. E segundo ele, esse vazio é a pouca importância ou pouco valor que nós damos para a prática da santificação, para a vida em santidade. A nossa intenção hoje é fazer comentários e aplicações práticas em cima do capítulo 2. O capítulo 2 do livro tem como título O que motivou a redenção. O autor estrutura esse capítulo em 3 momentos. No primeiro momento, ele responde a pergunta por que somos salvos ou por que Deus me salvou ou nos salvou. No segundo momento, ele fala a respeito de um bem necessário. No terceiro momento, ele fala a respeito de uma explicação que se faz necessária. Nesse primeiro momento, onde o autor responde a pergunta por que somos salvos, ele trabalha um dado, uma verdade da narrativa bíblica muito clara e até mesmo muito bela. Ele fala a respeito, ele fala da realidade do Deus que salva pecadores. Ele fala a respeito da realidade de um Deus que salva pecadores. Pecadores esses que estavam mortos em seus delitos e pecados, que eram inimigos de Deus e permaneciam em uma postura de inimizade ou de rebeldia contra o seu Criador, sendo por isso mesmo alvos da ira desse Deus que é justo. A boa notícia a respeito disso é que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus não derramou sobre esses pecadores ou sobre nós a sua ira, mas Ele envia o seu Filho Jesus para viver entre nós uma vida em obediência, para morrer uma morte de cruz, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. E nos permite para aqueles que depositam nele a sua confiança, a sua crença, não mais serem condenados, não mais serem aplacados pela ira de Deus, mas agora são, assim, aqueles que depositam fé em Cristo, aceitos, amigos, adotados, fazendo parte da família de Deus. Essa informação é uma informação muito confortante, muito consoladora. Essa é a boa notícia, essa é a mensagem resumida do Evangelho. É um resumo que o autor tenta nos dar aqui, um resumo da redenção. Ok, ele pergunta, mas por que isso? E ele tenta responder essa pergunta. Para responder essa pergunta, ele nos oferece 3 respostas igualmente verdadeiras e igualmente bíblicas. Ele fala que Deus nos salvou para o louvor do seu próprio nome. E ele nos oferece como base Efésios capítulo 1, versos 6, 12 e 14. Ele responde a essa pergunta, por que Deus nos salvou, dizendo que Deus nos salvou porque Ele nos ama. O amor de Deus por nós é um amor verdadeiro. O amor de Deus por nós é um amor real. E ele usa como referência João capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cito ainda o texto de Romanos capítulo 5, verso 8, que trabalha a mesma temática a respeito dessa salvação que nos alcançou, essa salvação de Deus que nos alcançou por causa do amor que Ele tem por nós. E o texto diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele oferece também uma terceira resposta a essa pergunta, porque Deus nos salvou. Ele diz que Deus nos salvou para que fôssemos santos. E para essa resposta, ele nos oferece como referência Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, que eu quero ler com vocês.
Então, a expressão que vai ganhar força no argumento do autor aqui é essa expressão para que fôssemos santos. Essa é uma afirmação de propósito. Então, o autor está dizendo nesse texto que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, Deus nos salvou antes da fundação do mundo com um propósito. E que propósito é esse? É para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E essa santidade, conforme aponta o autor no livro, essa santidade que é citada ou que é falada aqui no verso 4, na parte final do verso 4, não é um ser santo de forma posicional necessariamente, não é aquela santidade ou aquela santificação que nós entendemos como um dom de Deus, mas é uma santificação que exigirá do crente, daquele que manifestou a sua crença em Jesus, ação, que exigirá dele uma santidade pessoal, que precisa caracterizar a vida desse crente. Para reafirmar essa sua argumentação, essa argumentação que o autor está trazendo aqui para nós, ele trabalha no capítulo 1 que nós não damos muita importância à santificação. No capítulo 2 ele está tentando nos mostrar que santificação é uma coisa importante e nós devemos nos ocupar pensando nela. Por quê? Porque Deus nos salvou para sermos santos. Deus nos redimiu para a santidade, para sermos um povo distinto. E ele usa mais uma vez uma citação de J. I. Parker para fortalecer essa argumentação dele, que diz assim: na verdade, santidade é o objetivo de nossa redenção. A santidade é o objetivo de nossa redenção. Assim como Cristo morreu para que pudéssemos ser justificados de forma decorrente da justificação, nós somos justificados para que possamos ser santificados, tornados santos. Então, santidade evidente na vida do crente é o plano de Deus para o seu povo. Santidade evidente é o plano de Deus para o seu povo. Aí ele ainda nos traz referências tanto do Antigo quanto do Novo Testamento para sustentar essa argumentação. Ele cita a experiência do povo de Israel, quando Deus escolhe aquele povo, livra aquele povo da escravidão do Egito, trabalha com aquele povo no deserto. Em dado momento de sua história, Deus se revela a esse povo lá em Êxodo capítulo 19 e fala o propósito pelo qual Deus tem escolhido eles. Vós sereis para mim nação santa, sacerdote real, povo adquirido. Ou seja, Deus está escolhendo esse povo com um propósito. Deus escolhe o povo, Deus salva o povo da escravidão do Egito para que esse povo seja santo. Em paralelo a isso, ou juntamente com isso, o povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, tem essa mesma demanda sobre si, essa mesma responsabilidade de refletir em seus atos, de refletir em sua vida essa santidade requerida por esse Deus que é santo. E aí ele nos dá como referência aqui 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que é muito conhecido de cada um de nós. Ele cita outros textos para respaldar essa verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 e 9, com a ênfase na parte que diz que Deus nos chamou ou nos separou. A parte 9 do versículo, que diz assim, a parte inicial do versículo 9, que diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Outro texto que ele usa, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, que diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Efésios capítulo 2, verso 10, nós somos criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Essas boas obras citada aqui pelo autor não é necessariamente, ainda que se aplique, obras de caridade, mas é a obra de vida, é o fruto dessa fé que habita em nosso coração. É um viver santo, é um viver que agrada a Deus, é um viver que reflete a glória de Deus. Tem outros textos
Ele cita Efésios capítulo 5, do verso 25 a 27. Ele nos dá bastante texto para fundamentar esta verdade. Deus nos chamou, ou o motivo da nossa redenção, ou o que motivou a nossa redenção, foi Deus ter para Ele um povo distinto, um povo santo, um povo que refletisse a glória, a santidade desse Deus. A frase final desse primeiro momento do capítulo 2 expressa bem essa ideia que o autor está sustentando aqui. Então a frase final diz o seguinte: a Bíblia não poderia ser mais clara. O que motivou a nossa salvação, ou o design por trás de nossa libertação, o propósito pelo qual Deus lhe escolheu ou nos escolheu, em primeiro lugar, foi a santificação. Então nós terminamos assim esse primeiro momento do autor, que ele tenta dar uma resposta a esse ponto, a essa pergunta o porquê eu sou salvo ou porquê nós somos salvos. Ele vai responder dando bases bíblicas que nós somos salvos para o louvor da glória de Deus, porque Deus nos amou e para que nós fôssemos, ou para que nós sejamos um povo santo, um povo distinto, um povo irrepreensível diante dele em amor. O segundo momento, conforme nós falamos lá no início, o segundo momento do livro é onde o autor fala a respeito de um bem que é necessário. Nesse ponto, possivelmente no capítulo 2, o ponto mais sensível, mas que o autor passa com louvor, a informação que ele quer nos trazer. Ele sustenta que esse bem necessário, e aqui a ideia de um bem necessário à nossa salvação, então esse bem necessário à nossa salvação, ele vai dizer, a santidade é necessária à nossa salvação como o elemento que distinguirá naquele grande dia o salvo do não salvo. Basicamente o que ele está dizendo é que nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, nós sabemos que nós somos justificados tão somente por aquilo que Cristo fez, mas naquele grande dia, no dia do julgamento, no dia que Deus separará o joio do trigo, o que será determinante na vida desse joio é se ele teve obras que correspondeu à sua crença, a sua confissão, e ele nos oferece versículos também para sustentar essa argumentação dele, onde ele diz que a santidade é um bem necessário à nossa salvação, não como algo a respeito de que nós devemos fazer obras para ser salvos, mas no sentido inverso, de que porque somos salvos, nós fazemos boas obras, ou porque somos salvos, nós andamos na luz. É um outro texto que ele dá como referência para essa argumentação dele quase todo o livro de 1 João. Ele cita também um texto muito conhecido, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 21, onde Jesus trabalha a respeito daqueles que confessam o seu nome, mas serão naquele grande dia como que desconhecidos diante dele. Aquele texto que diz que a confissão dessas pessoas que se apresentam a Jesus é uma confissão que parece correta. Possivelmente, ou vai dizer o autor, é possível nós confessarmos a coisa certa ou coisas certas e ainda assim não estarmos salvos. Porque somente os que fazem a vontade de Deus, esse texto vai trabalhar, de Mateus capítulo 7, 21, somente os que fazem a vontade de Deus, a vontade do Pai, serão salvos. E não simplesmente aqueles que declaram, aqueles que chamam por Jesus como Senhor. Então ele cita esse texto como referência para validar essa ideia dele de que santidade é um bem necessário à santificação. Então, santidade, vai dizer o autor, não é apenas o objeto ou objetivo de nossa redenção, ela é necessária à nossa redenção, mas não é algo necessário, vai dizer o autor ainda, como sendo essa situação das obras para ser salvos, mas é algo necessário no sentido de que aquela graça que nos atingiu, e em algum momento do capítulo vai dizer ele também, aquela graça que nos atingiu, que fluiu para dentro de nós, ela necessariamente ou consequentemente
decorrente disso, de ter nos atingido, ela vai expressar em nós, ou vai ser expresso através de nós, obras de santificação, obras que glorifiquem a Deus. Esse é um dos textos que o autor usa. Eu queria citar aqui, porque é um texto que ele também cita, e que resume bem essa ideia que ele quer passar a respeito de um bem necessário. Um texto que é bem debatido também, um livro, uma carta, na verdade, que é a carta de Tiago. E ele cita justamente essa disputa que existe de compreensão. Alguns entendem as exigências de Tiago como sendo exigências legalistas, e o autor ele fala, na verdade, Tiago não está em desarmonia com Paulo, quando Paulo diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e Tiago fala que a fé sem obras é morta. Eles não estão em desarmonia, mas estão falando da mesma coisa, de repente, de perspectivas diferentes. Quando Tiago está preocupado em observar uma fé que gera frutos, Paulo está partindo da perspectiva daquela fé necessária à nossa salvação, que é a fé da profissão correta. Ela não é uma fé desacompanhada, ela não é uma fé sem obras que tornam o cristão distinto, que tornam o cristão verdadeiramente, que aponta que aquele cristão é filho de Deus, participante do povo de Deus, participante da comunidade dos salvos. Então, vai concluir o autor de que forma essa santidade é necessária. Tem uma citação também no livro dele que eu quero fazer aqui para vocês. O ensino constante e frequente da Bíblia é que aqueles cuja vida é marcada por impiedade habitual, veja bem, não irão para o céu. Ele trabalha isso lá em 1 João. Ele cita a carta de 1 João quase toda. Sermos absolvidos por Deus no último dia implica que haja evidência fluindo de nós, assim como a graça fluiu para dentro de nós. Ainda nesse ponto, ele cita uma carta da década de 90, escrita por John Piper, que trabalha a ideia de Cristo. Estava existindo uma disputa naquele momento da história, na década de 90, em que estava se cogitando a possibilidade de ter-se Cristo somente como Salvador e não necessariamente como Senhor. Essa ideia ela é refutada por John MacArthur, é citado aqui no livro do autor, Brecha em Nossa Santidade, e ela também é refutada por John Piper. Essa refutação de John Piper, o autor faz alusão a ela, dizendo que Piper escreveu um artigo, um documento com o título Carta aos Amigos, onde ele dá referências e referências bíblicas, dizendo que o apelo bíblico para a vida do cristão é santidade, é santificação. Então não existe a possibilidade de termos Cristo somente como Salvador, se Ele também não se tornar Senhor das nossas vidas, a ponto de refletirmos em nosso viver diário seus mandamentos, os seus preceitos, a sua gloriosa santidade. Então, para terminar esse capítulo, o autor entra nesse terceiro momento do capítulo 2 aqui do livro, onde ele vai falar a respeito de uma explicação que se faz necessária. Ele começa essa parte dizendo que essa ênfase, esse enfatizar a necessidade da santificação, da santidade pessoal, não deve minar a nossa confiança na justificação pela fé somente, porque ele não é a intenção dele inverter os polos, obras para a salvação, mas porque sou salvo, eu faço as obras. O que ele vai pontuar nessa parte final do capítulo é que fé e obras são ambas necessárias, mas uma é a raiz, que é a fé, e a outra é o fruto, que é a santificação. Ele termina
esse livro ou essa explicação e deixa bem claro qual é a preocupação dele e por que ele está, até de certa forma, escrevendo esse livro, tratando desse assunto, que é um assunto aparentemente simples, mas na verdade tão valioso para a nossa fé, para a nossa crença, para o nosso viver cristão. E ele diz: qualquer evangelho que tenha o sentido de salvar as pessoas sem também as transformar é um convite à crença fácil. Se você acha que ser um cristão nada mais é do que fazer uma oração, olha isso, irmãos, ou filiar-se a uma igreja, então você já confundiu a graça genuína com a graça barata. Os que são justificados serão santificados. Uma coisa necessariamente acompanha a outra. Então a gente encerra aqui os comentários em cima desse capítulo, enfatizando essa verdade de que santidade, irmãos, não é uma coisa sem importância. Santificação não é uma coisa sem importância. Deus nos salvou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que motivou a redenção foi Deus ter para si um povo distinto que refletisse a santidade dele. Como vimos no capítulo anterior, o céu de Deus é santo, o Deus do céu é santo, as criaturas do céu é santo. E não podemos nós não buscarmos, não trilharmos o caminho da santificação. Deus abençoe você e até o próximo capítulo.